Pessoal do Citramico RS, empregados da BR, aposentados da BR, pensionistas, assistidos, participantes da Petros, do PPSP, repactuado, não repactuado. Eu venho fazer esse vídeo hoje em complementação à nossa live que nós fizemos tratando do FlexPrev. A minha intenção aqui tratar dos pontos principais da criação, da intenção de criação desse FlexPrev, em complemento à nossa reunião. Para lembrar, nossa reunião durou aí por volta de 2 horas e meia, se não mais, e lá a gente abordou profundamente cada aspecto da criação do plano. E o que isso interfere no benefício complementar dos aposentados e participantes do PPSP. Né? Então, a minha intenção aqui é fazer um vídeo um pouco mais curto, mas abordando os pontos principais que a gente tratou na nossa reunião, né? E para que possa atender aqueles que não puderam participar da live, né? Esclarecendo pontos principais, só abordando de forma sintética algumas questões. O que a gente tem hoje? Né? Hoje a gente tem uma folha, um comunicado ao mercado em uma folha, emitido pela BR, pela empresa patrocinadora, dizendo da sua intenção em criar um novo plano de contribuição definida, denominado de FlexPrev, onde ela sustenta que ele é livre de equacionamento e sem solidariedade de patrimônio e obrigação. Né? Essas são as linhas que ela sustenta, e ainda informa que não haverá desequilíbrios, instabilidade financeira, instabilidade atuarial com a qual ela, a empresa, terá que lidar, né? terá que se comprometer. É importante observar que esse é um comunicado ao mercado, né? Ele não é um comunicado aos participantes, não é um comunicado aos empregados da BR. A intenção da BR não é atender a uma demanda dos seus empregados, dos seus participantes, mas atender eventualmente a uma demanda do mercado, né? Que é a resposta que ela dá, o ofício que ela emite é ao mercado. É uma folha só, mas a partir dessa folha a gente já consegue tomar algumas medidas e até mesmo definir algumas questões que tratam da criação do FlexPrev. Para que a gente entenda a criação do FlexPrev, é fundamental que a gente entenda, sobretudo, como funciona o atual PPSP, seja os repactuados, seja os não repactuados. Inicialmente, para que a gente possa abordar a questão, é importante ter a clareza de que a criação do FlexPrev é uma intenção da empresa de modificar a sua relação contratual com os seus empregados, seus participantes, seus aposentados, assistidos, mudar a relação de previdência complementar que outrora ela tinha com os seus empregados, mudar os compromissos que ela tinha, inclusive com o futuro dos seus empregados, aposentados, assistidos e pensionistas. O que está por trás dessa questão? O PPSP ele é um plano criado há mais de 30 anos, que ele tinha por valor, intenção, a manutenção da qualidade de vida dos empregados da BR. A ideia era que eles tivessem o mesmo poder aquisitivo, ou se não o mesmo, um equivalente poder aquisitivo que eles tinham na ativa, que eles pudessem ter quando se aposentassem, né? Que eles mantivessem a saúde financeira, mantivessem a qualidade de vida que tinham enquanto trabalhavam, né? A qualidade de vida financeira que tinham enquanto trabalhavam. Para isso, qual é a modalidade do benefício que foi sugerida, que foi criada? Foi a modalidade do benefício definido.
A modalidade do benefício definido, de um benefício vitalício definido, é essa, né? Eu garanto ao meu empregado, ao participante, ao meu assistido, no momento em que ele se aposentar, eu garanto a ele um valor definido de benefício, em que ele vai ter essa segurança financeira, essa estabilidade, para poder aproveitar a jubilação, a aposentadoria, uma eventual pensão, ele vai poder ter essa segurança, essa tranquilidade para poder vai receber esse benefício definido pelo resto da vida, sem se preocupar com essa questão financeira. Então, a intenção que estava por trás da criação do PPSP há mais de 30 anos era essa: oferecer essa estabilidade aos empregados, e por essa razão muitos dos empregados, inclusive, optaram pela empresa, né? Optaram por participar da empresa, sabendo dessa segurança previdenciária que ela oferecia, né? É bom a gente registrar que, para que isso fosse alcançado, ter um benefício definido para os empregados, era fundamental ter um fundo coletivo mútuo, solidário. Era um fundo único, onde lá o participante, o empregado e o patrocinador contribuíam, vertiam as suas contribuições para esse fundo único. Esse fundo único, administrado e executado pela Petros, ele aplica esses recursos, capitaliza esses recursos, para que no momento da aposentadoria ele retornasse aos empregados, aos aposentados, participantes, a título de benefício previdenciário complementar, né, o benefício definido. Então essa era a lógica da questão. Todos vão participar de um fundo coletivo, um fundo mútuo. Esse fundo vai capitalizar os recursos com as contribuições tanto do participante quanto da patrocinadora, para que no futuro esses empregados possam vir a receber o benefício definido. Logicamente, para o benefício ser definido, as contribuições são variáveis. O que eu quero dizer com são variáveis? Eu sempre vou ter a meta do benefício, mas ao longo do tempo pode ser que a capitalização desses recursos, dessa reserva do fundo coletivo, ela oscile, fique bem ou mal. Então, caso eu tenha déficits, vai ser exigido dos participantes da patrocinadora contribuições extraordinárias, como hoje a gente vê, né? O déficit nada mais em linhas curtas, do que quando as contribuições ficam aquém do necessário, as contribuições normais ficam aquém do necessário para garantir os benefícios definidos contratados. Então, quando eu tenho recursos abaixo do que eu preciso para garantir esses benefícios definidos, eu preciso impor aos participantes e à patrocinadora as contribuições extraordinárias, o aumento das contribuições, para que esse fundo volte a ter uma saúde e consiga pagar os benefícios definidos, vitalícios, contratados. Nada impede que esse fundo, em dado momento, também fique super saudável, né? Inclusive tenha superávites, onde as contribuições e os recursos ficam além do necessário para o pagamento dos benefícios, né? Onde num primeiro momento vai se formar uma reserva de contingência, depois uma reserva especial, que eventualmente pode inclusive aumentar o benefício das pessoas. Então, essa oscilação, que a gente chama de oscilação das contribuições, é o que garante o benefício definido. Garante o benefício definido do vitalício. Para que o benefício vitalício exista em caráter definido, com um valor definido, eu preciso que as contribuições oscilem ao longo do tempo. É importante a gente observar que a gente está falando de um período aí, às vezes, que perdura mais de 40 anos. Então, essa é a questão que está por trás do PPSP. Eu garanto aos empregados, aos participantes, uma saúde financeira quando se aposentarem, mas para isso eu vou ter que conviver ao longo do tempo com déficits, ou eventuais superávites, com desequilíbrios do plano, né? Mas
qual é a questão também que está por trás do PPSP? É que lá quando vocês contrataram o plano, lá quando entraram na empresa, vocês sabiam então qual era o valor do benefício na hora, no momento da assinatura do contrato de previdência complementar, quando vocês ingressaram na empresa, quando vocês fizeram a adesão ao regulamento do plano. Né? E lá foi definido, olha, o benefício é esse, as contribuições vão oscilar ao longo do tempo, porque é uma questão lógica, mas o benefício está garantido, a segurança financeira de vocês está garantida. O plano FlexPrev, ele muda essa lógica. O plano FlexPrev, ele altera substancialmente a relação tanto que vocês vão ter com o plano, do plano com todos os participantes, com esse mútuo, com esse coletivo, do plano com a patrocinadora, muda a relação que o plano tem com a patrocinadora e muda a relação da empresa, da patrocinadora, com vocês, todos os participantes, ativos, assistidos e pensionistas. Né? O plano FlexPrev, no lugar de ter um benefício definido, ele tem contribuições definidas. Ou seja, o participante e o patrocinador sabem qual é o valor que vão contribuir para o plano. Né? E cada participante vai contribuir para a sua conta individual. Não vai ter mais um fundo coletivo, solidário, mútuo, onde todos participam em conjunto para a formação de uma reserva, para que essa reserva garanta os benefícios definidos contratados. Não vai ter mais esse fundo coletivo porque não há mais benefício definido contratado. O que há são as contribuições definidas. Né? Então, os participantes vão contribuir cada um para a sua conta individual, o patrocinador também vai contribuir para a conta individual de cada participante, e essa conta individual vai formar os recursos, essa conta individual com os recursos vai ser capitalizada, e a capitalização vai retornar para cada participante de forma individual, por meio da sua conta, em benefício. Né? Esse benefício ele vai ser o resultado direto do que essa conta individual tiver acumulado. Né? Por isso que não há mais benefício definido, não há mais benefício vitalício com o FlexPrev. Porque nas contas individuais haverá os recursos individuais, sendo suficientes esses recursos para pagar o benefício, ele vai pagar. Quando acabar o recurso da conta individual, o benefício também vai ser afetado. Então, é importante vocês terem essa ideia, essa clareza, de que no plano de contribuição definida, nas contas individuais, não há mais benefício vitalício. Vocês que eventualmente venham a migrar, estão abrindo mão do benefício definido contratado vitalício, mesmo que a gente considere as oscilações, as contribuições extraordinárias hoje, mas que no futuro possam vir a ser oscilações positivas com superávites, mesmo que a gente considere essas oscilações, vocês estão abrindo mão de um benefício definido, de um benefício vitalício, para um plano de contribuição definida, onde as contribuições de vocês vão ser definidas, a contribuição da patrocinadora vai ser definida, a partir daí vai ser constituída a reserva na conta individual, e essa reserva individual é que vai pagar os benefícios. Não há mais um fundo coletivo para garantia de benefício. Né? Vai ser uma conta individual que vai garantir, na medida do que aquela conta tiver, né, dos recursos que ela conseguir resultar, vai garantir um determinado valor de benefício. Vejam bem, se no PPSP havia a garantia, na hora em que vocês aderiram ao regulamento do plano de benefícios complementar, havia a garantia do benefício definido, vitalício, no plano FlexPrev, o benefício vai ser o resultado do que for acumulado na conta individual. Né? Então, o valor do benefício ele não é mais definido antes de se constituir a reserva na conta individual, mas ele vai ser definido depois, quando a gente for ver o que foi constituído na conta individual. Né? E também o benefício vai ser a correspondência do que ali tiver. Né? Não vai haver uma solidariedade,
Por exemplo, se a conta vai mal, se a conta individual vai mal, eu vou contar com a participação de todos os participantes de forma coletiva, vai ter contribuição extraordinária para todo mundo vai participar em conjunto para recuperar essa conta individual, para que essa conta volte a dar um benefício razoável. Não, não. A conta individual ela vai ter um resultado e aquele resultado vai corresponder ao benefício que a pessoa vier a receber, né? E cada um por si, né? Literalmente cada um por si. Não vai haver uma solidariedade como hoje há no PPSP. Hoje, o PPSP, se há um desequilíbrio, se há uma situação ruim, se impõe contribuições extraordinárias a todos, inclusive a empresa patrocinadora, para que se garanta lá a manutenção do pagamento do benefício definido vitalício. Né? No FlexPrev, não. No FlexPrev, é como a própria empresa anuncia ao mercado, não há mais equacionamento de déficit. O déficit ele acaba estando embutido dentro da conta individual. Se houver um resultado ruim, isso vai se refletir diretamente no benefício da pessoa. Não tem mais o compromisso da empresa patrocinadora com o futuro dessa conta individual do participante. Então esse é o grande objetivo da empresa, se desvincular de qualquer compromisso com o futuro do benefício no momento em que essa conta individual estiver com seus recursos e dali passar a pagar benefício ao empregado da empresa. Hoje a empresa tem compromisso com o participante, tem compromisso com o benefício definido vitalício, tem compromisso com a manutenção da qualidade de vida do participante, da saúde financeira dele na aposentadoria, porque tem um benefício definido vitalício contratado. Na conta individual acabou esse compromisso. No plano de contribuição definida, a gente vai ter a contribuição definida da empresa, uma estabilidade, uma capacidade de projetar a sua condição financeira por parte da empresa, na medida em que vai ter as suas contribuições definidas, mas quem vai pagar o preço de um eventual resultado negativo das aplicações dentro das suas contas individuais vai ser o participante no momento em que começar a receber benefício, né? E não puder contar com a solidariedade de todos os participantes, não puder contar com a solidariedade da empresa patrocinadora, que não vai ter mais compromisso nenhum com o plano, né? O compromisso dela vai se encerrar quando se encerrar as contribuições definidas dela, né? Hoje, no PPSP, com as contribuições variáveis, com a possibilidade de déficits e superávites, o objetivo é com o benefício definido vitalício. Esse é o compromisso principal da empresa. E é com essa instabilidade que a empresa quer acabar. Ela quer se desvincular do futuro. Ela quer acabar com o seu compromisso com o futuro, literalmente com o futuro dos seus empregados, o futuro dos seus aposentados, dos seus participantes. Então, esse é o principal objetivo que está por trás do plano de contribuição definida do FlexPrev. A gente pode reduzir, limitar, sintetizar a nossa conversa da seguinte forma: principal objetivo da empresa patrocinadora: redução das imprevisibilidades em relação a déficits e equacionamentos e prejuízos financeiros, prejuízos atuariais que eventualmente o plano de benefício definido tem. Esse é o objetivo principal. Segundo passo, a extinção do passivo atuarial do plano antigo. O que eu quero dizer? Extinção do passivo atuarial do PPSP. Com a criação do FlexPrev, a empresa, a BR, vai fazer um incentivo à migração. Ela vai incentivar que aquelas pessoas que estão no PPSP migrem para o FlexPrev. Mudem de plano, mudem de regra. Tem que ter muito cuidado na hora da migração, porque isso pode significar abrir mão do plano anterior, das regras do benefício definido, vitalício,
para ir para um plano de contribuição definida com conta individual. Isso, inclusive, ela vai incentivar, como a gente vê tradicionalmente acontecendo nessas migrações, oferecendo aí um percentual da reserva matemática que a pessoa constituiu no PPSP, né? Às vezes 10%, então imagine, é um valor que a pessoa vai poder botar no bolso para que a empresa possa alterar o plano dele, alterar o plano do seu empregado, né? Levando esse empregado para um plano de contribuição definido. É um pouco, inclusive, perversa essa situação, na medida em que se vale, às vezes, da necessidade imediata que cada um tem de colocar um recurso no bolso, né, para pagar alguma despesa, pagar alguma dívida, pagar alguma questão urgente que tenha. Então, mas também com esse incentivo, normalmente com esse percentual que se tira da reserva, a pessoa já leva para sua conta individual no novo plano de contribuição definida, no FlexPrev, um valor ainda reduzido, porque é o da sua reserva matemática menos esse percentual que ele retirou a título de incentivo. Então, o benefício que ela vai vir a receber na conta individual é o resultado direto dessa reserva que ela está aportando para esse plano novo, reduzida ainda com incentivo. Então, tem essa intenção da patrocinadora de extinguir o passivo atuarial do plano antigo, fomentar a migração dos participantes e assistidos para o novo plano, encerrando as obrigações que ela tem com os benefícios definidos vitalícios. Essa é a intenção por trás. Outro aspecto que é fundamental a gente abordar é que necessariamente no fundo coletivo todos participam em conjunto no PPSP. Então, na medida em que um sai e eventualmente carrega a sua reserva matemática para um novo plano com a migração, isso prejudica a todos, né? Porque a constituição dessa reserva no PPSP ela é coletiva. Esse fundo, para que ele mantenha a segurança, a estabilidade financeira, ele precisa da comunhão de todos em conjunto, né? Quanto mais gente no plano, mais estável ele fica, mais fácil fica o controle atuarial e financeiro desse plano, né? Por uma razão lógica, né? A quantidade de recursos vai ser maior, a oscilação dos resultados vai ser menor, né? Então a gente vai conseguir ter uma estabilidade maior com mais gente no plano para garantir os benefícios definidos no PPSP. Na medida em que um sai e que o outro sai, e que vai saindo gente por meio da migração e indo para o novo FlexPrev, essa estabilidade do PPSP vai diminuindo, né? A insegurança dos participantes que ficam vai aumentando. Então, é fundamental que essa questão seja tratada de forma coletiva, né? Aí envolve outros problemas jurídicos, inclusive a segregação patrimonial dos planos, né? A legislação veda a transferência de reserva entre planos dentro de uma mesma entidade, justamente por isso, para que não se tenha uma insegurança financeira e atuarial dentro do plano, né? Que foi contratado, que paga benefícios. Então, isso é uma questão que certamente poderá ser abordada no futuro, né? Essa segregação patrimonial dos planos dentro da entidade, né? Não se trata de portar reservas de um plano para uma outra entidade, mas portar reservas de plano dentro de uma mesma entidade. Isso a legislação tem uma vedação expressa. Então, esse aspecto de proteger o patrimônio do PPSP é muito importante que vocês tenham em mente, e que essa questão tem que ser tratada de forma coletiva, porque a intenção da empresa patrocinadora, quando incentiva a migração, é extinguir esse passivo atuarial do plano antigo, aumentar a instabilidade, aumentando a instabilidade, fomentar ainda mais a migração dos participantes. Muitas vezes dá um prazo curto para a migração. Então, todos esses aspectos estão envolvidos quando a gente está tratando da criação do FlexPrev, né? E outro aspecto, outro ponto fundamental, que é o objetivo da empresa, claramente, transferência das obrigações e compromissos do plano
e eventuais oscilações, eventuais desequilíbrios, transferência de todas essas obrigações que outrora eram da empresa para os participantes, para os assistidos, para os pensionistas, na medida em que isso vai se refletir diretamente no benefício, como a gente abordou anteriormente. No FlexPrev, isso, eventual resultado negativo na conta individual vai se refletir no benefício que a pessoa vier a receber no plano. Né? Não, esse compromisso que hoje a empresa tem com o PPSP, com o benefício definido, deixa de existir. As obrigações são transferidas diretamente ao participante com essa migração, essas novas regras do FlexPrev. Fim das obrigações, esse é outro aspecto fundamental, fim das obrigações da patrocinadora com o futuro do participante. Aí a gente pode tratar de uma forma mais objetiva com o futuro do benefício contratado, definido, vitalício, mas fim do compromisso da empresa com o futuro da qualidade de vida do participante. Ela não vai mais ter relação com a saúde financeira dele, né, que hoje ela tem, né, na medida em que tem a obrigação de sustentar o benefício definido. Né. E aí um aspecto, uma leitura mais pessoal sobre a questão, acredito que o que está por trás da criação do plano é a intenção de preparar o terreno para a transferência do plano dessa entidade fechada, que é a Petros, para futuramente uma entidade aberta de previdência complementar. Lembrando que, na medida em que não haverá mais compromissos da empresa patrocinadora com o futuro, essa transferência esse terreno fica mais próprio para essa transferência, para essa transferência do plano de uma entidade fechada para uma aberta, na medida em que o participante, o assistido, o pensionista, vai estar sozinho no plano, vai ter que lidar sozinho com eventuais problemas que surjam e preparar o terreno para essa transferência, sem dúvida, é a criação desse FlexPrev e levando em consideração as diferenças principais que existem entre entidades fechadas de previdência complementar e entidades abertas. A principal delas é que a entidade aberta tem finalidade lucrativa. Então, se imagine milhares e milhares de reais sendo transferidos para entidades abertas que têm finalidade lucrativa e vão gerar recursos a partir da administração desses planos de benefícios individuais, né? E da mesma forma, as entidades fechadas hoje, mesmo que seja difícil o ingresso nos órgãos de gestão da entidade por parte dos participantes, hoje os participantes, a lei determina que eles tenham a inserção dentro dos órgãos colegiados, como Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, tem um direito a um representante nesses órgãos de gestão. Né? Nas entidades abertas, não há nem mesmo a presença dos participantes, eles não participam, não estão próximos da gestão da entidade. São os dois aspectos principais da entidade aberta, a finalidade lucrativa e a falta absoluta de gestão do participante em relação à sua própria previdência complementar. Aí essa leitura pessoal minha, eu acredito que haja a intenção de preparar o terreno para a transferência desses planos para essa nova, para uma entidade aberta de previdência complementar, assim que possível. Então, são esses pontos principais. Logicamente, na nossa live a gente tratou de forma aprofundada, respondeu dúvidas, esclareceu questões. Precisamos mais elementos para analisar também. Né? No futuro, essa questão vai ser subordinada à própria entidade. Hoje a gente tem o comunicado da BR ao mercado, mas certamente ela vai encaminhar isso à Petros, que posteriormente vai encaminhar aos órgãos de fiscalização, à Previc, aos órgãos reguladores, como o CNPC, para que isso possa ser analisado. A intenção é que esse regulamento seja apresentado em início de 2022. Então, a gente vai estar ali preparado para analisar esse regulamento quando ele surgir e, a partir daí, abordar as questões que venham a aparecer
inclusive as jurídicas, que tratam do prejuízo. Aqui eu nem trato mais como oportunidade, mas do prejuízo que venham a ter os participantes do PPSP, seja repactuado, seja não repactuado. Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Agradecemos a atenção de todos, estamos à disposição. O Escritório de Direito Social está disponível nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, site, o nosso e-mail tá na tela, vou colocar aqui no nosso próximo slide. A gente fica em Porto Alegre, na Borges de Medeiros, 612, segundo andar. Então, estamos à disposição para que no futuro, quando vier a se concretizar a criação do FlexPrev, nós possamos tratar de forma mais aprofundada dessa questão, com todos os aspectos, todas as regras do novo regulamento, inclusive orientando a respeito de uma migração ou não para esse FlexPrev para o pessoal que hoje está no PPSP, não repactuado e repactuado, uma vez que isso pode representar, sim, um prejuízo ao participante, ao aposentado, assistido, a pensionistas, e também a toda a coletividade das pessoas que estão no plano. Seguimos à disposição. Um forte abraço a todos.